Salve, salve! Bem-vindos ao canal da Resista. Vamos começar mais um Porta-Vozes, projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Nosso agradecimento aí à Prefeitura Municipal de São José dos Campos por estar fomentando a cultura através desse projeto. E hoje, para nosso conversa, bate-papo aqui, dois artistas do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Estou do meu lado esquerdo, o Skitter, do meu lado direito, Preta Ari. Salve, salve! Quer se apresentar? Ari, se apresenta aí, fala um pouco do seu trabalho, sua caminhada pra galera. Salve! Satisfação estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Sou Preta Ari, sou MC, sou mãe do Valentim, esposa do Leandro. Nossa, eu acumulo algumas funções, né? Dependendo do contexto, eu MC falo... quanto tempo já, Ari? Tá MC desde 2002. Certo. Desde 2002, aí não façam a matemática. E, cara, é satisfação mesmo estar aqui, poder falar do meu trampo, poder falar com vocês, né? Que particularmente a gente tem uma história, né? Moita, Ricardo, Skitter. Enfim, a gente poder trocar ideia, né? Já faz aí algum tempo, principalmente nesse cenário que a gente tá hoje, que a gente não tem muita oportunidade de trocar uma ideia como a gente tá trocando aqui, é sempre, né, computador e celular e tal. Então, poder trocar essa ideia aqui com vocês, ao vivo e a cores, isso é muito massa. Essa energia é diferente, né? E aí é isso, aí a gente vai desenrolando aqui pra conhecer melhor. Chique. Ricardo, se apresenta aí, Skitter Beats. Sou o Ricardo, ou Skitter, né? Skitter Beats, DJ Skitter. Sou beatmaker, DJ, produtor, como queiram chamar, MC, às vezes, quando convém, mas vamos dizer que aposentado como MC. E é isso aí, fazendo um rap aí faz um tempinho também, mais ou menos 2006, por aí. Acho que é mais ou menos isso, 2006. E é isso. De 5 para 6, né? Então, eu ia perguntar como você começou, né, cara? Mas fica meio estranho, né? Porque não começou junto, né? Começamos junto e... Mas quem tá assistindo não sabe. Quem tá assistindo não sabe, quem é de casa não sabe. Mas assim, só pra contextualizar, mais ou menos, né, Skitter? Que eu que enchia seu saco lá, né? Como meu primo Jefferson começou a fazer os bagulho, pá, eu tinha uns programinha que... Graças à Fundação Cassiano Ricardo, cara, que eu consegui os programas, que eu fui gravar no estúdio do Wilson lá. O estúdio que ficava aberto lá pra galera, você lembra? Ah, pode crer, é verdade. Que era um estúdio que era chegar e marcar horário. Pode crer. O Estúdio Verbal gravava lá, o Esquema gravou muito lá. Pode crer, é verdade. E aí você era meu vizinho ali, né, Skit? Sua família sempre morou ali, dominou a rua. Verdade. Tem vizinhos de todos os lados. E aí começamos, né, cara? Chamava você fazia, aí sempre fazia as linhas de baixo certinha. Eu falo isso até hoje, sempre acertou no ouvido. Sei como, até hoje tinha não... feeling. Até hoje não sei teoria musical, mas de ouvido a gente desenrola aí. E como é que foi assim pra vocês, Skit? Você ir se envolvendo, pá, aí você foi pesquisando por conta própria, você tinha seu gosto, né, mano, seus bagulho. Como é que você foi desenvolvendo isso aí do começo da caminhada? Então, desenvolvendo assim a habilidade de fazer as paradas mesmo de música. Foi meio que... Sempre foi... Eu brinco que foi autodidata e amigo de data também, porque a gente, né, pesquisava, assim... Não é nem pesquisava, porque não tinha muito recurso na época, né? YouTube não era aquelas coisas muito disseminadas, não tinha muita informação, assim... Hoje, qualquer dúvida que você tem, seja qual for o setor, assim, você tem um tutorial ali pronto, alguém ensinando. Então, na época, era meio que na raça mesmo, os programas que a gente foi aprendendo a dominar. Aí, alguma coisa, tinha o amigo, que no caso era um Moita que já sabia. E daí, às vezes, o Moita já tinha algum conhecimento que ele pegava do pai dele. Então, era meio que assim, ou era na raça... Ou a gente ia aprendendo dia a dia mesmo ali, meio que autodidata. E conforme a gente ia aprendendo, a gente ia repassando para os amigos. Então, era meio que um ciclo, né? Então, acho que foi mais ou menos assim que a gente foi conseguindo desenvolver essa parada de
de aprender e passando entre a gente, os amigos. Sim, e os primeiros contatos, assim, de movimento de rua, né? Assim, de Ação Juventude, essas coisas, né? Sim, a Ação Juventude foi bastante importante, né, pra gente, assim, pro grupo que a gente tinha. O meu contato mesmo com o rap sempre foi no bairro, né, na periferia, que eu sempre morei na Zona Sul, no Dom Pedro. Então ali foi onde eu tive os primeiros contatos assim, com a cultura, vamos dizer assim, break, grafite. Na minha rua tinha um cara que era grafiteiro e também era b-boy. Então ali eu já tive esse contato ali. Da hora. Pior, né? E, Ari, como é que foi pra você, assim, esses primeiros contatos, assim, quando você viu, pô, o rap, tem gente aqui fazendo isso, que até então parecia distante, né, cara? Tipo, os caras que fazem um rap, não imaginava que tinha aqui, né? Tipo, pode crer. Nossa galera. Mano, eu não sou daqui, né, de São José, eu sou de Araraquara, né? Aí quando eu mudei pra cá, que foi quando eu conheci o rap, assim, bom, tinha muito um costume, vou falar assim, no rap, que era a questão das minas fazerem o backing vocal, né? Fazerem o refrão e tudo mais. Então, o primeiro contato que eu tive, assim, direto com o rap foi a convite, né? Pra poder fazer isso. E, inclusive, as pessoas convidavam, eu não sabia se cantava ou não. E, no meu caso, eu não cantava nada. Mas me chamaram e aí por uma série de coisas eu me envolvi, né? Porque eu já escrevia algumas coisas e aí eu vi uma oportunidade. Mas até então não era pra eu escrever nada, era só pra eu fazer os refrões. Mas, e aí, enfim, né? Foi meu primeiro contato com esse convite, né? Num grupo que chamava Ideologia Ativa, Salve Diru, DHO. E aí, depois disso, a primeira vez que eu subi no palco foi em 2004, né? Foi no show do Ginaldinho, que a gente foi abrir o show do Ginaldinho. E, cara, eu peguei muito bem, assim, com essa energia do palco, com essa coisa E foi a primeira oportunidade que eu tive de cantar também, né? Porque até então eu só fazia, né, enfim, os back vocals assim, mas eu tive a oportunidade de cantar uma coisa que eu tinha escrito. Letra sua. Pode crer. E foi massa, porque eu tive um retorno da hora, sabe? Assim, porque né, tem toda aquela interação do público, teve toda aquela interação do público e tal, quando os caras estavam cantando, mas quando eu entrei foi uma energia, uma outra coisa diferente, né? E aí eu gostei. Da hora, mano. Gostei dessa energia, sim. Gostei de escrever e tal, né? E tem toda essa questão do pra que a gente escreve, né? Uhum. Então foi massa nesse sentido. Então o primeiro contato foi esse. E aí depois não parei mais, porque aí foi Ideologia Ativa. Depois deu origem, né? Com a Mary, que é até hoje. E aí Safari na mesma época. Né, teve Comando 11 também. Isso que eu tava tentando lembrar. Comando 11 tinha mixtape, né? Com a par de gente. Função dos Loucos. Foi muito, muito massa, assim. E é isso. Tudo. Cada passagem, né, de um grupo, assim, me fez, né? É o que eu sou, assim. Então é massa por esse motivo, né? Porque essas pessoas, né, que passaram, assim, pela minha história no rap e tal, elas têm uma grande importância, né, pra tudo que eu me tornei hoje, né? Sim. Então é muito massa. E porque todos os grupos, né, embora tenha toda essa questão do contexto que eu falei, das meninas serem chamadas só pra fazerem o vocal e tudo mais, só que eu me sentia respeitada, sabe? Me sentia vista em todos esses grupos, né, que eu passei, assim. Então, pra mim foi muito importante, né? Porque poder trabalhar com as outras pessoas esse outro lado, entendeu? Não, aqui em São José a gente faz esse rap e a gente faz o rap dessa forma, com respeito, né? Não é só refrão. Não é só refrão. E talento, né? O rap do Vale é conhecido, né, pelos seus talentos, né?
Então, assim, eu acho que é a água daqui mesmo. É porque tem um jeito bem peculiar aqui de fazer que, tipo, é diferente mesmo, né, cara, dos outros. É, então, assim. É diferente. E eu falo que é a água porque eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, mas eu sei que eu sou boa no que eu faço, assim. Então, é isso. A gente tá pegando a cidade. Você escrevia também, né, Skitter? Escrevia. Você começou produzindo e escrevendo, os dois, né? Tipo assim. É que na verdade minhas letras eram ruins, ele falou, eu vou escrever essa porcaria. Daqui que eu escrevo. Não, a gente tinha esse negócio, né, de tipo. Acabar cantando, tipo, as letras a gente fazia meio que junto, né? Porque tinha, na primeira formação do nosso grupo mesmo, teve essa parada, né? Tipo, tinha verso que tinha coisa do Moita e vice-versa. E a mesma coisa as batidas também, né? Eu acho que também teve muito disso, da gente influenciar e dar palpite ali e tal. Mas escrevi, agora tô aposentado faz um tempinho. Se bem que agora que eu tô mais com essa parada de gravar e dar uma direção musical, eu acabo influenciando ali também. Tem refrão que eu escrevo, que nem tá pra sair o trabalho do Du, que eu produzi inteiro, aliás, o meu trabalho com o Du, e tem alguns refrões que eu escrevi, que é cantado por outros MCs, outros artistas, mas fui eu que falei, não, canta assim, tipo, falei a melodia. Então, mas digamos que escrevi, agora é mais de vez em quando, assim, que eu escrevo alguma coisa. Porque é convívio, né, cara? Tipo assim, eu não sei você, se é a época que você frequentava escola ou se já tinha saído da escola e tal. Mas nossa fita, né, Skitter, era o que tinha, mano. Era nosso rolê, cara. Sim. Assim, tinha lógico, tinha o basquete, ou igual o Arnold gostava do skate e tal, só que acho que a maioria do tempo era gasto, né, no rap, né, cara? Nossa, era... E a gente via rap... Nós junto ali, né? E a gente via rap em tudo, né? A gente via rap nos filmes que a gente assistia, a gente prestava atenção nos rap que tinha, no videogame... Então, querendo ou não, mesmo quando a gente não estava escutando rap, o rap estava ali em alguma coisa que a gente estava consumindo, né? De videogame, filme, ou qualquer coisa que fosse. Videogame, principalmente. Tony Hawk estralava. Mas não sei se você foi assim também, Ari, que tipo assim, foi, né? Lógico que foi, mas eu queria que você comentasse disso, de tipo, pô, você começa a ficar amigo dos caras, aí você vira amigo da família dos caras, aí uma família conhece a outra e troca ideia, né, mano? Sim. Tipo, rola essa convivência, né? Eu acho que no geral, né, acho que é muito da relação, né, das relações, assim, né? Quando as relações são muito profundas, né, como era, né, as nossas e tudo mais, a gente acaba conhecendo mesmo uma família do outro, tendo esse convívio e tal. A gente acabou sendo uma extensão da família um do outro, né? Porque às vezes quando você não estava na sua casa, você estava na casa do outro, que a maioria dos ensaios era ou na sala ou no quarto da pessoa, então, tipo, não tinha... Aí você chegava, você comia na casa da pessoa, então, tipo assim, não tinha como, né? Você não ter essa relação com a família e tudo mais. E era da hora, eu acho que era um tipo de relação saudável, né? Porque... Total. E é até importante, né? Essa questão de você se relacionar com as pessoas. E aí, eu hoje, como mãe, né? Não sei como que vai ser, assim, que meu filho é pequeno, mas assim, eu ter a oportunidade de meu filho levar os amigos em casa e eu poder saber com quem que ele tá se relacionando, o que ele tá fazendo, né? Eu imagino que, né, que as mães de vocês, por exemplo, tinham essa... Ah, não, tá aqui, tá de boa, né? Eu sei quem é e tal. Então, acho esse tipo de relação ela acaba sendo assim, né? É tranquilizante pra mãe, saudável pra quem, né, tá se relacionando e tudo mais. Então, é massa nesse sentido. E essa coisa do ver rap em tudo, eu acho que eu acho que até hoje, né, é assim, né? Principalmente pra gente que cria, então... Né? Você sempre tá pegando referência em tudo, né?
Eu não produzo como vocês, por exemplo, mas assim, eu vejo letra, eu vejo em tudo que eu consumo, assim, né? Então eu acho que é muito, muito de quem cria, né? Essa questão de ver referências em tudo que consome, tudo que vê, né? Sim. E acaba moldando, né, seu círculo de amizade, de convívio, isso é muito louco, cara. Sim, porque total. Você podia estar em outros lugares com outras pessoas fazendo outras coisas, mas tipo, cara, era tanto rap, né, que a gente vai indo, e de repente quando a gente vai ver, tipo, tem uma galera, um lugar que tá sempre indo, né, uma coisa que, tipo, meio que é uma educação que nós tem, né? Sim, eu acho que eu acho que é isso, né? Às vezes eu fico pensando também, né? Se de repente se eu não tivesse me relacionado com o rap e tal, o que eu seria, né? Como eu seria, em que lugar eu estaria, com quem eu me relacionaria, né? E a gente... Eu acho que é isso mesmo, né? Os opostos se atraem, mas, né, quando a gente curte as mesmas coisas, a gente acaba se atraindo também, se relacionando. E a gente influencia as pessoas também, né? Então, quantas pessoas, né, que conheceram meu trampo, por exemplo, conheceram rap ou começaram a curtir rap por isso, ou pelo menos conhecem, a partir do seu trampo, né? Ou mesmo que de repente trocando ideia e vendo o quanto eu me entregava e o quanto eu gosto de fazer isso, né? E eu falo pela questão do meu filho também, que tipo é por osmose, eu acho, que ele curte rap hoje, tudo é rap. Ele tá com que idade, olha? Ele tá com 7. 7? 7 anos. E aí ele é muito rap também, então, tipo, não tinha como ser diferente, assim, né? As coisas que ele curte, né? As coisas que ele vê, que ele desenha, que ele consome também, né? Mesmo quando... Ele tem um canal lá que eu não me lembro agora o nome, que são os dinossauros lá. E aí, esses dias, os dinossauros, eles fazem paródia, sabe? De som. E aí, as paródias de rap, assim, são as que ele mais curte, sabe? Então, tipo, aí eu fico pensando, não sei se é muita coincidência ou se é muito essa questão mesmo de ouvir desde sempre, né? Porque eu só parei de cantar, assim, um tempo depois que eu ganhei ele. Mas, tipo, tava lá com a barrigona enorme cantando, não tinha nem fôlego, mas tava cantando. Então, tipo, né, tem muito essa questão. E aí tem até uma paródia que eles fazem do Tem, sabe? Que é muito massa, assim, e aí eles curtem muito. Então, tipo, é assim, né? A gente acaba influenciando todo mundo, né? Não tem jeito, assim. Nossa, o moleque com 7 anos gosta de Utem, já era, tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado, né? Utens for the children, né? Children, crianças em inglês. Não, pior que nem ele já tem essa parada assim dos pais gostar de rap. Então, mas tipo assim, eu lembro de eu ouvir rap quando eu tinha essa idade também, 7, 8 anos, e eu não sabia que era rap. Pode crer. Eu tenho esses flash assim de memória engraçado, que eu lembro que eu escutava era Bonnie Thugs e Racionais tocando no bairro, quando eu tava, enfim, andava lá, jogava bola com os moleques, e eu lembro de tocar e eu não sabia o que era aquele estilo, só mais tarde que eu fui descobrir que aquilo lá era rap. Então, mesmo adolescente, ficava pensando, caramba, então aquilo lá já era rap que eu escutava, tá ligado? Então, e eu não tive essa parada dos pais, né? Que é diferente. É que hoje também o rap, né? O rap, ele é o novo pop, o novo rock, né? Verdade. Então, a gente, naquela época, né, que a gente começou a fazer rap, a gente já via o rap em vários lugares, nos filmes, nos desenhos, nos videogames, mas hoje em dia isso é 10 vezes mais, né? É muito mais frequente da gente ver. Tipo, até que ponto você acha, Skipper, que tipo, não vou nem falar o rap, que é a arte em si, né? Porque cantar, tocar, fazer uma base, pá, essa arte, assim, até que ponto você acha que ela moldou, que ela contribuiu pro seu autoconhecimento, assim, ó? Essa parada de você se conhecer, saber o que quer, igual isso, escolher as amizades, tá ligado? Convívio, tipo, é muito forte mesmo assim, né? Cara,
Eu acho que porque através do rap que eu fui atrás de muita informação. Tinha coisas que eu ouvia ali que, sei lá, tipo um parte 1 da vida, ele citava alguma coisa, citava um escritor, ou você queria saber de onde que era, qual sample, né, qual música antiga o produtor usou para fazer aquela batida. E daí você ia atrás da discografia e descobria um artista novo, e daí você ia atrás da história do artista. Enfim, acho que influenciou muito, tá ligado? Influenciou bastante mesmo. Da hora. Você acha que leva fita também, né? Total. Com relação a conhecimento, assim, eu fui muito por esse caminho, assim, de ouvir coisas e aí pesquisar e querer entender e tudo mais. Então, eu aprendi muito, assim, inclusive, uma coisa que eu adotei, assim, pra mim, assim, pra escrever, era justamente não deixar mas não deixar coisas muito mastigadas na letra, sabe? Porque eu acreditava que as pessoas também fossem ouvir, se não entendessem, fossem procurar, entendeu? Não no sentido de, vai procurar, mas no sentido de deixar referência. De deixar uma referência para as pessoas pesquisarem, assim. Então, e aí, eu já fazia isso, mas eu não sabia que outras pessoas percebiam, né? E aí, uma vez eu participei de uma entrevista e me falaram isso, né? Eu falei, esse é o caminho mesmo, né? No sentido de usar palavras diferentes e tal. E às vezes eu queria colocar uma palavra mais simples, mas aí eu ia procurar um outro significado para que ela ficasse mais difícil mesmo, no sentido mesmo de causar essa curiosidade. Então é massa. E com relação ao autoconhecimento, tipo, o rap chegou na minha vida num momento muito cabuloso, assim, né? De adolescência, que é tipo, total conflito de autoconhecimento. Mas também com relação à adolescência, mas com relação à mina preta, né, que eu sou. E aí o rap ele foi muito importante pra mim com relação a essa questão de autoconhecimento, sendo uma mina preta, né? Vivendo onde eu vivia, com as questões que eu tinha, né? Algumas eu ainda tenho. E o rap, ele me ajuda mesmo a expurgar coisas, né? E a discutir, dialogar coisas, né? Então, ele é de suma importância, assim, pro meu autoconhecimento. E eu acho que a gente, com relação a essa coisa que a gente falou de influenciar e tal, ele acaba fazendo com que a gente dialogue com pessoas que a gente nem conhece, que estão muito longe da gente, mas que passam pelas mesmas coisas, assim, né? Então, acho que o rap, ele tem essa coisa, assim, de fazer a pessoa mesmo voltar ao ponto primordial, sabe? Voltar pra dentro de si mesmo, né? Tem muito essa coisa do autoconhecimento. E tipo, até de você falar, tipo, o rap sempre foi muito acolhedor, né? Você é isso aí mesmo, vem ser isso aí aqui, se afirma mesmo, exatamente, né? Tem essa parada do rap. E tipo, além disso, ensinou nós pra caramba, né? Porque tipo, Racionais, essas coisas que a gente ouvia, e tipo, meio que moldou nosso caráter, né? Total. Você sente isso também, Adi? Eu sinto, eu não lembro agora tipo, tem coisa que você vai ensinar pro seu filho que você ouviu no rap, tá ligado? Total. E eu não lembro agora o que eu tava vendo esses dias que... não vou lembrar agora, mas assim, eu vi a pessoa dizendo que muitas coisas ela ouviu do Brau, por exemplo, que ela não ouviu do pai. Pode crer. Entende? Então, é uma relação muito íntima, né? Eu acho que o diferencial do rap é justamente esse, né? O quanto ele realmente fala com as pessoas, quanto ele realmente dialoga, e porque ele é uma música muito genuína, né? Então ele vai falar mesmo com a pessoa, e aí o que eu canto vai dialogar com uma outra mina que também tá passando pela mesma coisa, né? Um outro cara que tá passando pela mesma coisa. E aí eu acho que ele conecta muito as pessoas, né? Por ter essa característica mesmo, né? De ser a palavra, profundo, a palavra do amigo, a palavra do pai, a palavra da mãe, enfim, né? Então ele tem muito essa característica, assim. Por mais que tipo, tenha os momentos de diversão, né? De uma balada, o rap toca numa festa,
precisa nem ser balada, também, é vida, igual não precisa nem ser balada, tipo um domingo à tarde na praça, um evento de quebrada, assim, ó. Pô, você vai com essa criança, pá. Fim de semana no parque, né? Total, diversão. Mas, tipo assim, tem esse lance além da diversão, dele ser profundo, né? De ter os momentos que... Sim, total. E o rap influenciou, assim, tipo, em tudo mesmo. Eu me pego pensando, assim, se não fosse o rap, se eu ia... A gente tá sempre em desconstrução, mas se eu ia ter a consciência social, né? De classe total. Social... se ia ter pelo menos o mínimo de noção da questão racial e de tudo, né? De pautas LGBTQIA+, de tudo do que a gente tem aprendido, de desconstruir o machismo. Então, tudo isso eu aprendi com o rap, tá ligado? Porque eu fui vendo ali que a galera que eu tinha como ídolo, o que eles estavam mudando, o que eles estavam evoluindo. E daí eu falei, eu quero ser assim também, eu quero entender essa questão, essa pauta. Então eu acho que ele mudou tudo, né? Até posicionamento político também. Então eu me pego pensando, será que eu ia ter essa noção se eu não tivesse inserido nesse tipo de cultura, tá ligado? Então... Por essas e outras eu estou extremamente grato, tá ligado? Eternamente grato. Parece até que o rap tem tipo um Velho Testamento e um Novo agora, tá ligado? Porque tipo, o rap começou bem cruzão, querendo ou não, Deus e pá, né, mano? Sim. Ele era uma parada tipo de resgate, porque, mano, na época também muito crack, né, nas ruas e pá. Tinha que ter um choque, assim. Só que hoje a realidade é diferente, internet, pá, não que não tenha, né? Sim. Mas, assim, tá comunicando com os jovens de uma forma diferente, mano. A pira que eu fico é assim, mano, tipo, como que pode, assim, ó, como é que entra na cabeça de vocês um bagulho que é tão profundo, que tem uma consciência social pesada, tá ligado? E ao mesmo tempo é um entretenimento, é uma diversão, um bagulho que vai rolar na balada e pá, tipo, esse bagulho de entretenimento versus a coisa profunda ali, aprendizado. Como que o rap dá esse laço no bagulho? Eu não vejo sertanejo fazendo isso. É verdade. E tem gente que no rap tem quem faça só um tipo de som, quem faça só outro tipo de som, que aí tem espaço pros dois até no mesmo rolê. Exatamente, né? Até um tempo atrás também era um pouco fechado quanto a isso. Era, tipo, muito aquela parada mais séria e tal. Então, hoje eu já me permito, sou mais aberto para essas questões de ouvir uma música também que é para dar uma descontraída, né? Claro, também não vai, né? Mas, tipo, tem essa abertura que antigamente era um pouco mais duro nessa questão, né? Tipo, porque quando a gente começou a curtir também, eu e o Moitão, pelo menos, era essa parada daquele rap gangsta mesmo, né? Tipo, que era bem aquela parada... O era odiado. Essas break, pá. Né? Era cabuloso. Mas eu acho que é questão do tempo mesmo, né? Maturação também, né? E eu falo maturação literalmente porque talvez a gente não ouvisse o Brau cantar as coisas que ele canta hoje, por exemplo, né? Ele sendo ele, né? Ele sendo, né, o Brau que a gente conheceu no início, né? E por outro lado, e é uma coisa que ele próprio reconhece, né, no sentido dessa questão mesmo de que as coisas se transformam, né? Tudo se transforma e a gente também é muito ciclo, né? Então, eu acredito que seja muito essa questão do tempo, né? E que a gente não pensa as mesmas coisas, nem age da mesma forma o tempo todo, né? E acho sofredor quem é assim, eu acho, porque, tipo, né? Você pensar e agir da mesma forma o tempo todo, mesmo que passe tanto tempo. E é o que a gente falou, é uma questão de vida, né? O rap, ele canta muito vida. E a vida não é só sofrimento, não é só tiro, porrada e bomba, né? E que bom, né? Que bom que a gente, né, de alguma forma inseriu, né, a questão do entretenimento, a questão de falar de amor, por exemplo, né? O amor romântico, né? Também, que em algum momento foi também muito mal visto, né? E hoje não é assim.
E, querendo ou não, eu acho que se a gente continuasse assim, a gente limitaria muito, né? Porque nem todas as pessoas se identificavam com esse rap do início, por exemplo, né? Sim, sim. E hoje a gente consegue abraçar muito mais pessoas nesse sentido, de pessoas que se manifestam, né, através do rap, só que de uma outra forma, né? Uhum. Então, acredito muito que seja importante também essa questão da gente conseguir manter essa essência do rap, que é de abraçar todas as pessoas, né? Todos os sentimentos, né? Venha do jeito que vier, como você falou, né? E abrange todos os sentimentos. Você falou, o amor romântico, pá, Sabe o som que eu lembro, cara? Primeiro som de balada, assim, de festa, das antigas, de rap consciente. SNJ, cara, a faixa 7 dos Toulouse Toulouse, como é que é? Tô de saída pra uma festa, um rolê, pensa... Qual é que é o nome dessa? Nossa. É da SNJ, cara. É do que tem o Viajando na Balada, pá. Eu pensei que você ia falar Viajando na Balada. Minuto informativo, acho. Alguma coisa assim, que o começo do som é uma ligação, o Sombra ligando pro Bastardo, pá. Mas, tipo assim, você pensa nisso, Ari, quando você vai fazer seu bagulho, tipo, não só na letra, né? Tipo, além dessa parte, você falou, social, de conhecimento, que você põe as referências ali. Mas, sei lá, quando você vai montar seu show ou escolher a base, essa parte do entretenimento, você fala, pô, a pessoa tem que pular, tem que estar no começo. Né? Assim, ó. Você planeja isso? Assim, ó, tipo... Hoje eu penso mais. Mas é justamente por essa questão que eu falei agora, no sentido de que a gente muda muito, né? Talvez seria muito, sei lá, over se eu cantasse de um jeito diferente antes. E também não me passava pela cabeça. Hoje, vivendo o cenário que eu vivo hoje, tendo as ideias que eu tenho hoje, sendo a pessoa que eu sou hoje, né? Que é bem diferente da que eu era quando eu... né, era mais nova e tal, e comecei, eu penso que as pessoas precisam, tipo, né, dar uma respirada, né, inclusive o ano passado eu lancei um love song, né, até pra, né, enfim, pra experimentar e pra ver como que seria e tal, e foi bacana. E é isso, eu acho que a gente não conversa sobre um assunto só, a gente não vive uma coisa só. E se a música, né, principalmente o rap, de novo, ele é essa extensão da gente, extensão do que a gente vive e tudo mais, ele não teria como ser diferente também, né? Então é muito isso, assim. Então eu penso, né, como que vai ser quando a pessoa vai ouvir o meu som e o que ela vai sentir. Então, até na questão do ritmo, como que a gente vai começar? Vai começar com um som mais, né, mais tranquilo, e depois a gente vai, né, com um som mais agitado e tal, e depois a gente baixa. Puxa a galera. Né? Então, tipo, é legal pensar assim. Você já pensa de praxe, né, Esquito? Você faz a batida, né? Então a gente já começa pensando nisso daí, né? Tipo isso daí do refrão também. Às vezes o cara chega com o refrão, que a intenção da música é ser dançante, mas eu percebo que às vezes não tá tão dançante. Então eu falo, cara, não sei, vamos tentar fazer diferente, ou tipo, esse refrão não tá tão dançante, ou não tá chiclete, tipo, tá um refrão meio muito querendo conscientizar para uma parada que tende a ser um pouco mais leve, mais branda, né, mais dançante mesmo. Então eu já tô sempre nessa... Quando eu vou começar a fazer o beat, né, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é no humor da música, né? O humor da música, pode crer. No humor, se ela vai estar alegre, triste, se é dançante, etc e tal, por aí. Que louco. Essa é a palavra certa, o humor da música. É o humor. A temperatura, né? Exatamente. E, tipo assim, no seu processo, Esquito, como é que é pra você, tanto de gravar ou produzir ali, tipo, você sente como uma diversão, assim, por mais que não seja só um hobby, né, mas, tipo, é um bagulho que você gosta, você sente que você tá se divertindo ali fazendo? Sim, cara, é uma coisa que eu me preocupo em me sentir à vontade e me divertir. Até por isso eu coloco alguns limites, né? Então, tem coisas que eu costumo falar assim, tem coisa que outros produtores fazem que eu não faço. Porque, por exemplo, é o processo final de mix e master. Porque eu, particularmente, não gosto, já cheguei a estudar um tempo, mas eu não me sinto à vontade, acho bem... Cabuloso. Então,
eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não morre de amores, mas consegue fazer, mas o meu caso é que eu não me sinto à vontade mesmo, então eu prefiro não fazer, tá ligado? Então eu me preocupo sempre com isso, de me sentir à vontade, até porque acho que não é uma competição de quem faz mais, tá ligado? Ou de quem faz tudo. Então, por outro lado, tem coisas que, né, outros produtores não fazem, que às vezes é rimar, é de dar uma direção musical ali, então eu prefiro dar uma atenção a isso. E às vezes também tem a questão de tipo o cara putz, deu uma perdida aqui agora de você impor esses limites, estava falando, né, de você não ir até a mixagem, por exemplo. Isso. Então, eu preferi me abster a essa questão mesmo de fazer o beat, de dar a direção musical, que é onde eu fico mais à vontade mesmo, tá ligado? Da hora. Eu já, mano, parei pra mixar ali, esquece. Acabou o mundo lá fora. Lembrei que eu ia falar. A questão tem produtor também que tem mais uma linhagem ali de beat que ele costuma seguir, né? Então faz só boom bap, só trap. Então eu acho que eu sou um pouco flexível também nessa questão de fazer boom bap, trap, West Coast, R&B, daí tem o drill, né, o grime, a galera tem curtido bastante. Então tenho os meus diferenciais, eu tenho as minhas limitações que às vezes eu mesmo impus, mas também tem um diferencial assim, em comparação a outros produtores. Mas acho que o importante mesmo é a gente fazer o que a gente gosta, né? Sim, total. E pra você é assim também, Ari? De tipo, diversão, digamos assim, não é diversão, mas é um entretenimento, né? Você trabalha com um entretenimento ali, né? Exatamente. É um negócio... Eu acho que às vezes a gente tende a separar um pouco, porque parece que quando se diverte não é trabalho, né? Mas eu acho importante que seja, né? Que o nosso trabalho seja divertido, né? E principalmente porque a gente leva muito a sério isso, né? Então, para muitas pessoas, né? Quando você fala, eu canto rap, e você trabalha do quê? É isso, eu trabalho mesmo, eu canto rap, né? E muitas pessoas até subestimam essa capacidade da gente trabalhar com rap, né? E pagar as nossas contas, por exemplo, com rap. E assim, ultimamente o que tem pago minhas contas é o rap, né? Então, e eu faço questão de falar que, assim, tipo, não tô, né, enchendo a burra de dinheiro, mas, assim, o rap tá pagando as minhas contas, né, tá me ajudando e é importante que as pessoas saibam pra gente né, e falo pra todo mundo. Não, quando você trampa com alguma coisa no sentido cultural, que é o que as pessoas menos valorizam, né, fale, né, e que você tá ganhando grana com isso, mesmo que seja pouco, mas que você tá ganhando grana com isso, porque as pessoas precisam saber, né, que a cultura, ela ajuda você a pagar as contas, mas ela também ajuda no seu entretenimento, ela ajuda você a alimentar o seu filho, ela ajuda você, né, a comprar suas roupas, né, e as pessoas, elas precisam mudar um pouco essa visão com relação à arte e cultura, para não achar que a gente é um bando de pessoa que não faz nada, né? Que tá vivendo na mamata. Né? Então é importante que a gente fale, né? Cada vez mais trabalhe, né, na mente das pessoas essa ideia de que a arte e cultura, ela é algo que, inclusive, movimenta muito o PIB desse país, né? E as pessoas não sabem disso, né? Então é importante que as pessoas, né, consigam trampar isso na cabeça delas, assim. E valorizar, não só por uma questão financeira, mas o quão, né, a arte e cultura faz pelas pessoas, psicologicamente dizendo. Saúde mental e bem-estar, né? Exatamente. Você acha que depois da pandemia o povo, tipo, aprendeu a valorizar mais, assim, a cultura? Porque aí acabou show, acabou teatro, acabou cinema, né, cara? E aí a galera se viu doida em casa, cara. Aumentou casos de depressão, essas coisas, por causa da pandemia, né? Sim. Olha, eu não sei se as pessoas começaram a valorizar mais, porque eu não sei nem se elas se deram conta dessa questão de... E nem voltou tudo ainda, né? Exatamente. Saber, né, como é que tá. Exatamente. Mas eu não sei se elas se deram conta, sabe? No sentido de, putz, eu fiquei
eu fiquei sem ir num show e tudo mais, deram conta assim, tipo, quero ir num show e não posso, mas assim, o quão isso fazia bem pra elas antes, entendeu? E o quão isso tá fazendo falta hoje. Mas eu acho que quem sentiu mais fomos nós da classe, né? Que, tipo, né, o que não estava tão bom assim, tipo, ficou bem ruim. Mas eu acho que as pessoas vão dar mais valor. No sentido de reconhecer, no sentido de, olha, esse artista, né, enfim, o valor que eu vou pagar no show desse artista, no trampo dele e tudo mais. Eu acho que vai virar uma chavinha, não sei, né, o quanto que vai ser, mas eu acho que vai virar nesse sentido mesmo, sabe? Das pessoas estarem com abstinência de... É muito cedo ainda pra avaliar, né? É muito cedo pra avaliar, mas eu acredito que vai virar uma chavinha assim. Sabe o que eu acho que a fita? Igual, tipo assim, ó, só puxando o gancho daquela que você tava falando antes, das pessoas acharem que, vagabundo, fica lá, curtir, não sei o quê. Só que é o seguinte, mano, o cara que vai cozinhar, que é cozinheiro, ele tem que comer o rango, ver de qual que é pra poder servir, certo? Nós que trabalhamos com entretenimento, levando entretenimento, diversão pras pessoas, se nós não se divertir, se nós não fizer um bagulho que nós vai ficar tipo, não adianta, aí não vai chegar pra ninguém, né, cara? E eu acho que assim também, é legal frisar que assim, não é porque a gente se diverte, que a gente se diverte a todo tempo também, né? Então, durante o processo, às vezes tem a parte chata do processo, mas no final tem a recompensa, né? É igual o cozinheiro também. Tem a parte chata lá, que ele fica experimentando até dar certo. Um brainstorm, né? Que você fica... um processo que tá difícil até pular, passar ele. E o que as pessoas veem é o resultado, né? Isso. Da coisa, né? Agora, o que aconteceu para que elas tivessem o resultado ali, vendo o resultado e tudo mais, aí é outra coisa, né? Porque acho que é isso que faz a gente resistir também, entendeu? É a gente gostar do que a gente faz, porque eu falei tudo isso aqui com relação a valorizar, mas fazer arte e cultura nesse país é dificílimo, né? É dificílimo. Você tem mais que gostar, tem que fazer por muito amor pra caramba, entendeu? Pra fazer do que qualquer outra coisa. Então eu acho muito que quando a pessoa fala de mamata e muitas outras coisas, ela não sabe nada do que eu tô falando, entendeu? Porque pra gente poder levar o resultado, deixar a coisa pronta e tudo mais, independente, né? Quando a gente fala de arte e cultura, a gente faz coisas espetaculares, incríveis, muito bonitas, mas é sofrido pra fazer. Nesse caso é o contrário, as pessoas vê as pingas que nós tá tomando, mas não vê o tombo que nós tá levando. Exatamente. Não vê os capotes que nós levamos. Você acha que é difícil, Skitter? Você, tipo, como que é? Não é nem que é difícil, né? Eu sei que consegue, né? Mas, tipo, como é que é seu processo pra esse foco, assim, pra no meio dessa diversão e tal, você conseguir segurar? Você tem uma metodologia, de trampo? Tipo, o seu foco, assim, mais no bagulho, entendeu? Qual que é o seu método, os processos? A metodologia de produzir, você diz, e de venda, de tudo? Tudo, produzir, venda, ou até de fazer um show, de ir pra palco e tal. Sim. A metodologia deu até uma mudada, né? A pandemia, ela impactou de várias formas. Sim. Impactou psicológico, né? Eu fui uma dessas pessoas que, tipo, começou a ter crise de ansiedade. Ainda bem, já consegui controlar, tipo, sem ajuda profissional, mas consegui dar uma normalizada. Mas, tipo, fui impactado de várias formas e acabei me reinventando. Então, até o meu processo mudou, né? Essa parada que a gente estava falando de direção musical era uma coisa que eu não fazia, né? Meu processo, meu método, minha rotina sempre foi produzir sozinho em casa, né? No home studio ali dentro do meu quarto mesmo, fazia os beats, ia acumulando um número de batidos ali e mais pro final do mês ali fazia um catálogo e enviava pela internet, né? Aí na pandemia eu me reinventei primeiro na questão de mudar de software, né? Então depois de praticamente 15 anos usando a mesma plataforma, o mesmo software, eu acabei por uma necessidade ali de equipamentos tendo que aprender uma plataforma nova. Então já começou aí e depois mudou que eu comecei a gravar também, né, a rapaziada, depois que
a galera já estava mais vacinada aí, e eu também, principalmente. Aí eu comecei a receber a galera em casa mais recentemente, então mudou totalmente, né, o meu processo. Então hoje em dia eu meio que vou revezando, então tem dia que eu trabalho só no processo de produção, composição, né, e tem dia que eu trabalho no processo de gravação também da rapaziada. E show, por enquanto, não tá tendo, né? Nem como DJ solo, né? De evento, nem como DJ dos MCs, né? No caso do Dudu, tá ligado? E você curte tocar em festa? E em festa, assim, tá na pira de voltar? Já... Nossa, eu sinto bastante falta de discotecar, viu? Eu fico vendo lá, tipo, qualquer barzinho que eu vejo os stories, eu tocando em algum barzinho, eu já sinto falta já, sempre gostei dessa parada, assim, né? Uma das paradas que eu aprendi depois, né? Que nesse processo de se reinventar também, não na pandemia, né? Mas teve o Skitter MC, depois o Skitter MC barra beatmaker, depois Skitter só beatmaker, depois Skitter beatmaker barra DJ, né? Mas, nossa, eu sinto falta. E aquela parada que a gente estava falando, que você comentou com a Ari, será que a galera está sentindo falta, né? Será que eles deram falta, né? Vão aprender a dar valor? Eu acho que quem mais sentiu falta, depois da gente, né? É quem já dava valor. Era aquele cara que frequentava, que ia no show, que comprava o vinil, que ia numa exposição, tá ligado? Pode crer. Então, acho que essa galera que sentiu mais falta, mas essa galera já dava valor. Eu acho que talvez, né, o público em geral, assim, tenha um ou outro que vai passar a dar mais valor, mas eu acho que no geralzão mesmo, a galera que durante a pandemia acabou consumindo de uma forma meio superficial, que talvez já fosse a forma que eles consumiam mesmo, tá ligado? É o que você falou, né, Ara? Às vezes acho que eles nem perceberam, mano. Sim, total. E esquece também, né? Na hora que tudo passar e tal, tipo... Quem valoriza, valoriza. É o que o Skitter falou. Quem valoriza, continua valorizando e vai valorizar. Agora, quem não, de repente pode até sentir uma falta, mas daqui a pouco já era. Esquece. Eu também tô com saudade, Skitter. Você soltar um farol monte assim, ver todo mundo entortando a cara. Get the fuck! Faz falta, né, cara? Saudades do que eu vivi, né? E, tipo, como é que é pra você assim, vou perguntar pro Skitter. Tipo, você sente como uma missão sua de levar entretenimento pras outras pessoas, assim, de tipo, você, tô fazendo um lance que pras pessoas, tipo, de ser pro próximo, assim, você sente isso? Sinto, né? Porque como DJ a gente tem que trazer pra gente, assim, né? Que, tipo, a galera, ela tá ali porque ela quer se divertir, ela quer esquecer, né? Independente se a música que você vai tocar é uma música mais politizada, né? Ou é uma música mais dançante e tal, mas a pessoa, ela saiu pra extravasar, né? Então, tipo, com certeza. E a gente se prepara, né? A gente quer levar música nova, quer apresentar música nova, às vezes prepara um set de um artista específico, não, hoje vou fazer um especial Erykah Badu, sei lá, Alicia Keys, alguma coisa assim. Então, a gente sempre teve essa preocupação, né? Então, sinto falta pra caramba também de chegar com essa missão ali de, vou levantar essa galera, tá ligado? Uhum. Você fez poucas lives, né, Skitter, durante a pandemia? Fiz poucas lives, até porque eu vendi os equipamentos de DJ, né? Não sabia como é que ia ser, daí eu acabei vendendo os equipos, porque, querendo ou não, essa função DJ era a minha função meio que secundária, assim, né? Então, eu já estava meio que planejando mudar de equipamento, daí eu falei, acho que talvez agora seja a hora certa. Não sei como é que vai ser, quanto tempo vai durar, mas vou vender. Depois que as coisas for voltando, daí eu compro os equipamentos novamente. Aí acabei dando uma improvisada, né? Tipo, cheguei a fazer algumas lives, mas não com equipamento exatamente de DJ, né? Fiz com SP, inclusive. Mas eu acho que eu fiz umas 2 ou 3 lives, assim, discotecando. Tá ligado? Da hora. Você chegou a fazer live, ou Ari? Algumas coisas, assim? Bastante? Nossa, eu fiz muita coisa na pandemia.
Eu fiz bastante coisa, ainda bem até, porque eu não sei como teria sido, assim. Teve até um momento, agora, nesse exato momento, eu confesso que eu tô cansada, assim, sabe? Não cansada de fazer arte e tudo mais, mas cansada com tudo, como todo mundo tá, né? Não é exclusividade minha. Mas eu falo no sentido, assim, de ainda bem, porque imagina a gente que sempre teve movimento, contato com pessoas fazendo arte, do nada você para, mas você para geral, zera. Tipo, né, eu não sei como teria sido, porque não foi no meu caso, mas eu acredito que eu ia ter, sei lá, pirado, enfim. Eu fiz bastante coisa, eu nem sei falar pra você, assim, porque assim, nesse tempo todo eu fiz bastante coisa, ainda bem. E foi bom pra mim, né? Foi bom pra... Acredito, né? Que tenha sido bom pra quem recebeu e tal. E é muito nessa questão mesmo que você falou, né? Da gente estar em contato com as pessoas. Sentir a necessidade, né? De estar com o público ali, exatamente. Né? Você sente também? Sim, total. E foi bom que a gente teve essa adaptação aí, né? No sentido de... Quando a gente não conseguiu estar com as pessoas ao vivo, a gente conseguiu fazer lives e, enfim, né? Conseguir levar de alguma forma, né? Não é a mesma coisa assim... De longe, De longe, entendeu? Tanto de repente, quando no começo de tudo, você cantar uma música e ficar esperando, tá ligado? O barulho que vinha depois e tipo, não, mano, não tem esse barulho, né? Tem emoji de foguinho. Total, então, tipo, né? Foi bem cabuloso, assim. Mas, por outro lado, eu agradeço, porque fiquei, né, essa pandemia, assim, tal, que infelizmente ainda não acabou, mas eu tive bastante trampo, assim, pra me movimentar, assim. Nem todos pagos, como acontece com a gente, mas eu tive movimento que também é importante, né? Então, aproveitando esse gancho, Ari, como é que ficou essa questão sua de profissão na pandemia? Tipo, você falou agora há pouco do rap tá pagando umas contas e tal... mas quanto ao trabalho, assim, a gente sabe que deu uma parada, né? Como é que foi pra você nesse caso, assim? Então, nesse período foi muito essa questão mesmo do rap, live, participar de festival. Acho que foi a época que eu mais participei de festival, né? Nesse período. E aí, assim, no início... A gente se trombou numa live, desculpa, mas a gente se trombou numa live lá no Estúdio Assad, lá. Foi pro festival também, né? No Cenas, né? Verdade. E assim, foi massa porque eu participei dessas, né? Eu fiz essa movimentação de trampo, assim, com o rap, mas eu fiz com a marca de bonecas também, né? Do Negrita Arteira. E pra mim foi importante porque eu consegui focar mais, né? Nesse trabalho também. Então, assim, quando a gente entrou na pandemia, eu tinha acabado de sair de um trampo, né? E não imaginei, né? Ninguém imaginou o que aconteceria. Então, tipo assim, quando você sai do trampo, você tá, né? Dependendo do contexto que você saiu, mas você tá, assim, tranquilo no sentido de que, eu vou fazer coisas, né? E aí veio a pandemia. Então, tipo assim, muitas coisas a gente não conseguiu fazer. E aí foi quando eu tive a oportunidade também de olhar mais pro Negrita e tal. Então Há quanto tempo que você tem esse projeto aí? Agora em fevereiro vai fazer 8 anos. E aí foi interessante pra mim porque, assim, eu acho que tudo que a gente olha, que a gente coloca energia, ele, né, ele volta pra gente, né? E o Negrita foi isso, assim, né? Porque como ele é muito secundário, então eu trampava na rua e aí também trampava com isso, mas sempre era quando dava, né? E aí na pandemia me fez olhar mais pra isso e aí foi quando eu tive esse retorno também, né? Então são essas duas coisas, assim, que hoje são os meus trampos efetivos. Mas ainda é arte, né? Mas ainda é arte, eu costumo dizer que o rap eu falo com os adultos e o Negrita eu falo com as crianças, né? E eu falo exatamente a mesma coisa, mas de formas diferentes, porque eles são crianças, né? E aí tudo que eu discuto no rap eu discuto no Negrita também. Então não é só no sentido de o Negrita não é só fazer bonecas, né? Ele vai falar de toda uma questão de representatividade, de empoderamento, tudo que eu falo no rap, né? Da hora.
Então, para mim é importante, né? Tem todo um contexto, porque o Negrita nasceu e tudo mais, mas é muito importante porque ele é um completa o outro, uma extensão do outro, né? Uhum. Então, lá no Negrita eu ainda sou pretária, é assim que eu me apresento para as pessoas e tudo mais, né? E aí eu consigo dialogar de repente eu consigo, como eu falo, né? Eu falo no rap com os adultos, mas lá no Negrita eu falo com outros adultos também, que de repente não consomem o meu rap, sim, né? Sim. Mas eu consigo trocar a mesma ideia, sabe? Que da hora, cara. Que louco. E, Skitter, pra você, tá, essa relação de profissão assim com a arte, como é que tem sido pós-pandemia, durante ainda? Deu uma quebrada, né? A minha sorte é que, tipo, nunca foi uma fonte de renda só assim. Mesmo, né, que a arte ali e a profissão é tudo um só, né? No meu caso, né? A Ari tem o papel de MC e tem o artesanato, que, né, ela falou ali, que ela fala com os dois, né? Fala com as crianças, fala com o adulto. O meu é meio que um só, né? A arte e a profissão já é uma única parada, mas que tem várias ramificações ali. Então, tem a questão do DJ, tem a questão do beatmaker, daí agora tem a questão do produtor, né? Que grava ali. Então, assim, tem algumas limitações aí que teve na pandemia, deu uma quebrada de grana, mas estou conseguindo fazer ainda, pingar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e nem a questão do DJ já não tem recebido durante a pandemia, né? Sim. E era uma fonte de renda, assim, que apesar de ser secundária, ajudava, mas ainda estou conseguindo vender os beats, né? Então consigo diminuir a frequência também da venda, a quantidade, vamos dizer assim, até porque, né, tá todo mundo sem grana, então a galera tá gastando menos. Mas ainda assim continuei vendendo os beats, porque a galera continua lançando, então eles precisam de batida também. Mas daí também veio um pouco de um preparo que eu tinha, né, de uma reserva. No primeiro ano de pandemia também, eu estava privilegiado, estava morando na casa dos meus pais, então era bem menos gasto do que quem estava pagando aluguel, enfim, tinha filho, etc e tal. Agora, né, até engraçado, mas trágico falar, primeiro ano de pandemia, né, porque já estamos indo para o segundo ano já. Então, digamos assim, que nesse segundo ano de pandemia, eu saí da casa dos meus pais, né, fui para um local, para um home studio, e até para dar atenção para os trampos que eu estava fazendo com o Du, né, para a gente poder ficar mais à vontade lá, sem se preocupar com barulho, etc e tal. Mas é isso, tenho conseguido me virar aí, porque são várias fontes de renda. Tem também os direitos autorais, né, que a gente acaba recebendo, às vezes, ali trimestral, mas é uma grana que dá uma ajuda também. Sim, sim. Mas, tipo assim, tendo a arte como, vamos pôr essas coisas que englobam aí, direitos autorais, tudo, como não é a fonte primária sua de renda, tem alguma outra atividade secundária que você faz, ou que você chegou a ter feito, assim? Ou, para ser mais específico, vamos voltar lá no começo de carreira e tudo, essas coisas, né? Acho que é importante, né, igual a Aras que vai concordar muito também, da gente explicar pra galera, assim, que a arte como profissão, você vai ter que investir muito nela, né, cara? Sim. Assim, e na sua caminhada, eu sei porque eu acompanhei tudo, de você ter investido, assim, sei lá, era um trampo aqui, depois outro trampo ali, como é que é essa relação? Assim? Se for falar, puxar das antigas, nossa, teve muito trampo. Já trabalhei de telemarketing, fazendo rap, trabalhei de feirante, trabalhei panfletando. Os empregos mais recentes que eu tive foi em 2014, né? Graças à arte aí, desde 2014 eu consigo viver só de música, mas eu acho que os últimos empregos que eu tive assim, fichado, né? Registrado em carteira, ou que não fosse registrado, mas fosse... Que não é envolvido com a arte, né? Foi de atendente, assim, de loja, que na verdade fazia tudo, era atendente, estoquista,
Então sempre tive esses trampos ali em paralelo com a arte, né? Com a época. Teve bastante aí. E depende de um planejamento também, né? Assim, de você tá ali, saber que você tá no trampo, mas você quer estar na sua parada, né, mano? Ah, sim, E teve aquele lance de arriscar também, né? De arriscar. De, tipo, você pensar, pô, agora eu acho que é a hora de eu tentar viver de música. Eu tive esse período. E eu tava errado, acabou não dando certo, né? Tipo, a minha sorte é que eu era, vamos dizer assim, modéstia à parte, um bom funcionário. Então, tipo, eu consegui fazer um acordo ali para sair do trampo. Então, peguei uma graninha legal para poder investir em equipamento e tal. Aí não deu certo, né? Essa primeira tentativa. E eu acabei, né? Inclusive, essa tentativa eu fui para São Paulo, né? Aí voltei para São José e consegui voltar a trabalhar na mesma loja, né? Então, acho que era bom funcionário, não sei. E daí, um tempinho depois, não chegou nem a ser um ano, eu falei, agora eu acho que é a tentativa certa mesmo. E daí, estamos aí até hoje, mas tem essa questão do planejamento, né? A gente nunca sabe se realmente vai dar certo, mas se planejar... Nossa, guardando muita grana, tipo, não saía, não fazia nada praticamente. Não comprou um boot, né? Então. Quantos anos eu andei com bootinono, assim, Adir? Claro, com as bicos de aço. Não vou comprar boot, não. Total. Requer muito investimento, né? E tipo, disciplina, né? Disciplina, Às vezes a galera não tem noção do quanto a gente... Às vezes nem as próprias pessoas que fazem arte estão do nosso lado, às vezes... Não tem noção do quanto a gente investe em equipamento, tá ligado? E não é só isso, né? Tempo, estudo, né? Tem um monte de bagulho, mano. É o que a gente tava falando aqui, né? As pessoas não veem os bastidores, né? Pra ver como é que é e tal. Elas veem a coisa pronta, né? Não sei se vocês sentem isso. Você que já tá mais tempo na caminhada, Ari, eu senti de uns tempos pra cá já, igual tem essas tentativas que você vai, tá aí não dá certo, aí você volta e tal... Mas você não sente que chega um momento que parece que você não tem opção? Tipo, fala, mano, eu preciso fazer alguma coisa que eu não vou parar de fazer isso aqui, eu não vou parar de mexer com a... Se eu fiquei um tempo sem fazer, eu fiquei mal, fiquei doente. Tipo, aconteceu com você também, mano, isso aí? Aconteceu comigo literalmente isso, inclusive. Porque, tipo, teve um tempo que eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Tipo... Eu acho que não tá dando pra mim mais, não. E aí, tipo, eu fiquei numa crise total, assim, entendeu? Tipo, sinceramente. Eu não sei como que vai ser, né? Nunca diga nunca, mas assim, eu não sei viver sem fazer arte. Sem estar conectada de alguma forma, assim. E eu descobri nessa pandemia também que eu sou muito hiperativa, sabe? Assim, então... né? E assim, não tem sido a melhor coisa pra mim, não. Porque por ser hiperativa e já por ter muitas demandas, então, tipo, você fica... Mas eu não sei viver sem fazer isso. Já constatei, já tenho certeza, não sei viver sem fazer isso. E aí eu acho que o que eu vou encontrar são alternativas, entendeu? Sim. Então pode ser que, de repente, mais tarde... Não sei até quando eu canto rap, mas assim, eu sempre vou achar alternativas pra estar aqui, entendeu? Então, mas fazer, zerar, eu acho que não vai rolar, não. Chegou um momento que parece que você não tem opção. Eu faço isso há tanto tempo, é só isso que eu sei fazer. Tipo, mas todo mundo me conhece por causa disso, por causa dessa arte, cara. E você não... Aí é o que acontece, aí você vai juntando coisa pra você arriscar de novo e vai indo, né? Sim, mas eu acho que é muito uma questão também dessa coisa do sentimento, sabe? De você ter se encontrado, né? Eu acho que é mais disso, de você ter se encontrado e aí você dá um jeito disso dar certo, né? Acho que é meio isso, sabe? E aí você aprender a fazer coisas com isso, porque, né, o fazer, eu acho que as pessoas também têm uma visão, às vezes, muito limitada do fazer arte ou de fazer música, por exemplo. Mas música, você pode fazer música de tantas formas, né? Não é só cantando ou tocando, por exemplo, né? Você faz música de muitas outras formas. Então, a pessoa que, de repente,
né, quer trabalhar com música, viver de música, eu não sei, mas se a pessoa quer trabalhar com música, por exemplo, né, existem várias formas dela poder trabalhar. Isso, né? Isso que eu ia falar. E como vai ser isso, não sei. Mas ela pode, né, ela pode trabalhar sim, né, com isso, com arte e tudo mais. Né? Quando a gente fala de arte e cultura, nossa, são muitos setores, né, muitos campos que dá para você trampar, né? Então, acho que é isso, assim, a gente fazer acontecer de alguma forma. E tipo assim, só de estar envolvido igual... Eu lembro que em 2012 ali e tal, o Síntese já tinha lançado Sem Cortesia e tudo. A gente tava vivendo uma parada ali com a música. E tipo assim, na época eu não vivia de música, né? Mas assim, eu tava envolvido, porque é igual que você falou, você tá num setor ali e tal. Eu carregava caminhão, cara, com equipamento, entendeu? Eu montava som. Eu queria operar som mesmo, mas não, você vai ficar na iluminação. Beleza, eu tô lá, sabe assim. Você sente isso também, Skid? Só de estar envolvido, tá ligado, nessa parada? Sim. Eu acho que eu acabei tendo esse privilégio de já estar fazendo uma parada em si que eu queria fazer. Quando eu me envolvi com música, quando eu fui viver de música mesmo, eu já fui viver, né, da parada certa. Mas eu lembro dessa caminhada, desse processo que você teve, e eu acho muito louco isso, que você já estava envolvido ali. Então, você não estava fazendo exatamente o que você queria, mas você estava ali envolvido nos bastidores, fazendo alguma coisa. Eu já não peguei, não tive essa sacada, né? Que nem eu fazia, já trabalhava em outras paradas mais comercial, assim mesmo. Então eu já não tive essa sacada. Eu tive porque eu não podia mais voltar nem pra Tento, nem pra Tilt. Eu não era aceito mais lá. Eu falei, vou ter que dar um jeito. E tipo assim, pra nós assim, começou muito como hobby, né? Que começou cedo, né? Começou cedo essa parada da música como hobby e tal. Aí vai virando profissão, que é isso, você tá no meio, você tá... O lance, Ari, que eu queria perguntar das bonecas, começou como hobby ou você já pensou numa parada, você falou, não, vou monetizar essa parada, como é que foi? Então, na verdade, eu comecei em 2014, né, com o Negrita, muito numa preocupação, assim, de ter brinquedos representativos pro meu filho, né, porque tem essa questão da representatividade no mercado de brinquedos também, né. E aí eu sou pedagoga, né? E aí também tinha essa questão de não ver essa representatividade na escola, por exemplo, né? Então foi muito nessa questão mesmo de dialogar racismo e uma série de coisas que envolvem, né, essa questão racial com as crianças. E aí veio o Valentim, mais ainda, né? E eu sempre gostei de boneca, né? E aí eu já costurava. E eu falei, juntei tudo, né? A minha preocupação e tudo mais, né? A questão pedagógica também. Eu falei, vou fazer então as bonecas, né? E foi muito nesse sentido mesmo, de poder fazer essa discussão. Mas as bonecas foram ficando bonitas, porque as bonecas não eram. Aliás... E aí elas foram ficando comerciais também, né? Então foi no sentido mesmo de poder discutir, mas a princípio também ser o meu ganha-pão e tudo mais. Então elas são muito essa questão que eu falei de discutir essas questões que são muito importantes e principalmente são muito importantes de serem discutidas com crianças, né? Que aí elas estão em formação ainda e tudo mais. Até mesmo porque eu acho que hoje a gente tem pessoas com as quais a gente se depara porque elas tiveram muita falta desses brinquedos que fizessem, né, essa ligação, essa conexão, né, de representatividade. E aí foi quando surgiu, né, em 2014, com toda essa questão, e aí eu venho até hoje fazendo essa discussão, assim, com as bonecas, vendendo, sim, o meu trampo. Mostra mais pra galera aí, pra gente... flagrar? Então, eu vou mostrar esse aqui pra contextualizar. Uma por uma mesmo, todas. Esse daqui é o boneco, ele é um boneco, tem um livro que se chama Pequeno Príncipe Preto. Não sei se, né, alguém vai conhecer. E ele é bem importante, esse boneco, porque ele vai falar muito essa questão mesmo de representatividade, né?
E aí ele foi justamente para discutir, porque a gente fala de representatividade em todos os setores, né? Sim. E nos livros também é importante. Nos livros a gente também tem essa falta, principalmente para a criança, que a criança, o livro tem gravura e ela quer se ver. Mas ela não quer se ver numa posição de, por exemplo, de inferioridade. Ela quer ser, né, príncipe, princesa, né? Ela quer se ver nos personagens dos quais ela mais gosta, né? Então, esse livro, Pequeno Príncipe Preto, ele vai falar muito dessa questão, né? Que da hora. De representatividade. Então, aí surgiu esse boneco. E aí, tem uma outra boneca também que eu não trouxe aqui. Mas é a Ayan, que é uma bailarina, né? Que aí ela vai conversar também com as meninas que também tem essa questão. E assim, é muito sobre... foi sobre uma história que aconteceu com uma amiga minha, né? Com a filha de uma amiga minha. Deixa eu ver isso de perto. A Meire, né? E aí ela falou, e assim, contando bem rapidinho para contextualizar, a tia chamou ela para tomar banho e ela não queria tomar banho. E aí ela falou, mas você é uma princesa, né? E como que você não quer tomar banho, né? Aí ela falou, eu não sou uma princesa, porque na escola falaram pra mim que não existe princesa como eu, né? Caramba. E aí, por mais simples que seja, é muito pesado pra uma criança, né? E toda criança negra, o primeiro encontro que ela tem com o racismo é na escola. Uhum. Né? Então é importante a gente estar trabalhando isso com as crianças, né? Crianças negras e não negras também. Total. Né? Que é na escola que você traz, né, toda a bagagem histórica, e aí chega lá, bate na criança, acontece isso. Total. Porque às vezes na rua, assim, todo convívio é família, nem tem, né? Até porque a criança em si, ela não tem essa mentalidade, tá ligado? Não, tudo. Sua criança brinca com outras crianças, exatamente. Né? E tal. Nunca teve. É tudo uma ideia, infelizmente, é tudo uma ideia que é colocado por um adulto, pelo adulto que ela convive. Aí né? vem essa bagagem histórica da escola, aí vem estruturalmente na mente das crianças. Exatamente. Cabuloso. Exatamente. Mostra mais algumas aí, Aris. Eu vou. E aí tem aqui, e eu sempre procuro trabalhar também. Perfeitita, mais na estica que eu, mano. Nem dá pra acreditar que você já fez uns feios um dia, cara. Não, já tão fiz. Já fiz. 8 anos, né, de projeto. 8 anos, né? E aí é isso, aí eu procuro trabalhar a questão de representatividade. Esses tempos atrás a gente estava discutindo também o quão não tem palhaços negros, né? E aí quantas crianças odeiam palhaços, mas quantas crianças gostam de palhaço também. Minha irmã tinha medo. Palhaço Papai Noel. Sim, e aí tem essa questão, e por isso que surgiu a palhacinha também, né, pra gente poder fazer essa discussão. Então é sempre nesse sentido, né, sempre de chamar pra esse diálogo mesmo, sabe? Né, do como a gente precisa trabalhar com representatividade e com representação positiva também. Sim. Né, não colocar o personagem negro em qualquer lugar, um personagem negro que não tem família, por exemplo, como se a família negra ela fosse só uma questão da pessoa que não tem pai, ou de que não tem mãe, ou que vive na rua, ou qualquer coisa desse tipo. A gente sabe que faz parte da realidade de algumas crianças também. Mas a gente precisa mostrar em várias posições, né? E principalmente mostrar em posições de poder, né? Que também existe. Embora toda a estrutura do nosso país vá dizer o contrário e vai colocar pessoas negras em lugares, né, inferiores, mas a gente sabe também, né? E justamente porque são pessoas que são capazes como qualquer outra, né? Então a gente é só pra mudar a visão mesmo, sabe? E aí a gente precisa conversar com as crianças, né? Que eu acho que é mais fácil. Muito. É uma forma, tipo, querendo ou não, sutil e muito honesta, muito digna, cara, de você chegar e passar essa informação. Igual, é um personagem, você pôs ele no contexto do bagulho e tudo, que pra uma criança é perfeito, cara. Adorei a ideia, cara. Que bom. Eu posso ver mais? Sim. E aí é isso, é mais nesse sentido mesmo, né? Que é importante a gente poder fazer esse trabalho. E é importante também o quanto que elas recebem, né? As crianças recebem de forma diferente do que os adultos, né? Sim.
E as mães, por exemplo, que sempre tem o relato de, putz, eu nunca tive uma boneca preta, né? E o quão isso é importante, o quão isso toca, né? É uma ferida ali, né, na vida dessas pessoas. É o que eu falei, traz de uma forma sutil, que aí a pessoa vê igual, tipo, nessa posição, pô, um príncipe, coisa de palhaço e tal. E aí a pessoa liga o fato, aí que ela descobre que, pum, nossa, é verdade. É porque tem questões que a gente... começa a pensar nisso. Porque tem questões que a gente tem que a gente nem sabe, né, que tem. Né? Essa aqui é a verdade, assim. E aí, às vezes, a gente precisa mesmo ler alguma coisa, ver alguma coisa pra entender, né? Olha, tem até etiquetinha aqui, lindo, olha. Etiquetinha. Consegue dar um foco aí, cameramans? Dá um foco aí. E só aproveitando um gancho que você falou aqui, você é formado em pedagogia, né? Que você falou. Que a gente fala, cara, nosso professor do rap, que era rap quando a Ari já... Mas era pivetinho, você já tava no CD lá da Função dos Loucos. Né? Mas é professora mesmo de profissão, então, pra você ver como isso é muito louco. Você tem alguma formação, Skitter, sim, acadêmica ou qualquer coisa? Não. Só curso de produção. Legal, pô. Mas dava pra dar formação na academia já, né? Eu dou os workshops, né? Sim. Então tem a questão do workshop. Nossa, adorei, cara, ter o etiquetinho tudo. Nossa, parabéns, Ari, de verdade. A ideia, o conceito e, pô, né? Obrigada. A arte aí feita, né, cara? Não é uma boneca qualquer mesmo, tá ligado? Obrigada. Rapaziada, é isso, né? Considerações finais aí, agradecimentos, salves. Agradecer o convite aí, tá ligado? Pela troca de ideias, apesar da gente já se conhecer aqui, acho que a gente sempre acaba ouvindo uma história diferente, ou uma versão diferente da história. Da hora, é bom. É da hora. Eu quero agradecer, obrigado, né, pela oportunidade de novo da gente trocar essa ideia aqui, né, das pessoas conhecerem meu trampo. Da hora, foi a primeira vez que eu venho aqui, então, né? E massa, gostei muito, assim, né? O Skitter já fez a sessão Resisto. Já vim algumas vezes aqui. Mas da hora o espaço, da hora o trampo de vocês, parabéns mesmo. E é isso, é importante a gente poder, né? A gente tava falando isso antes, né? Da gente poder fazer essa rede, essa corrente, assim, de poder um falar do trampo do outro. Eu acho que quando às vezes de repente a gente não tem oportunidade de convidar, mas quando a gente fala do outro, fala do trampo do outro, também é importante, porque a gente leva essa referência, né, para outras pessoas que de repente não conhecem. Então eu agradeço muito o espaço. Eu que agradeço por ter vindo aí, ter tacado o pau nas ideias, muito louco. E, Ari, só perguntando, tem página ou Instagram e coisa da Negrita? Tem @negritaarteira. No Instagram, Facebook, enfim, todos Não, pode ficar lugares. tranquilo, né? Vamos colocar. Rapaziada, vai estar na descrição aí o link das redes sociais do Skitter, da Ari, do trabalho da Ari com a Negrita Arteira. E, pô, muito obrigado também quem está assistindo aí, né? Obrigado os convidados pela presença. Valeu. Agradecer também, né, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que através do Fundo Municipal de Cultura financiou esse projeto aqui, essa troca de ideia, que é uma soma, né? Uma multiplicação, na verdade, de ideias. E vocês são os porta-vozes da cultura e da arte. Tá aqui registrado em mais um episódio aí. Certo? Valeu, Rafa. Se inscreve aí no canal da Resista, curte, compartilha aí, acessa a rede social da galera aí na descrição, que é nóis, porta-vozes. Valeu!